Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Doutrina do Sete. Queridos, eu peço a você que fique comigo até o final desse vídeo para que você entenda o que aqui vai ser abordado e falado. Nós vamos responder ao pastor Michelson Borges com a Bíblia, o Espírito de Profecia e o próprio manual da igreja. Esses dias viralizou um vídeo nosso e foi parar nas mãos dele, e ele fez um vídeo contra nós no seu canal no YouTube, atacando a minha pessoa e a minha fala de maneira desonesta. Eu publiquei um vídeo no meu grupo Doutrina do Sete com respeito ao Dia da Mulher, que foi celebrado no Dia do Senhor. Não só o Dia da Mulher, mas questionei também outros dias festivos mundanos que são celebrados no Dia do Senhor, tirando assim a atenção de adoração a Deus para colocar atenção e adoração à criatura. E as pessoas compartilharam, esse vídeo rodou os grupos do WhatsApp e chegou até as mãos dele, e ele fez um vídeo contra o que nós falamos e contra mim. Eu vou mostrar para você, mas antes eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. É de suma importância, irmãos, de suma importância, e peço que você compartilhe ao máximo de pessoas que você puder. Não com o intuito de chegar até o Michelson Borges, mas para chegar até os irmãos, para serem alertados com respeito a falácias que muitas das vezes não procedem do céu. Eu gostaria antes de ler um texto do Manual da Igreja, para que você veja o que aqui vai ser falado e sinta o poder da autoridade da pena inspirada. Olha o que aqui diz aí o Manual da Igreja, na página 172, falando sobre o dom de profecia. Aí no parágrafo 18, aí diz assim, ó: as Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. E nós, de vermelho aí, e nós cremos que esse dom profético, foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Seus escritos falam com autoridade profética e promovem consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Veja, para nós, adventistas do sétimo dia, o ministério de Ellen White profético, o ministério profético de Ellen White, seus escritos têm o quê? Falam com autoridade profética. Autoridade profética. Para o quê? Corrigir a igreja. Corrigir a igreja. Continuando de preto aí. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Queridos, eu vou ler aqui para vocês muitos textos do Espírito de Profecia, da Bíblia Sagrada e do Manual da Igreja. O Michelson Borges pegou esse vídeo nosso que viralizou na internet e fez um vídeo com o título. Olha o título do vídeo que ele fez aí. Eu vou colocar aí na tela, aí no canal dele aí, ó. Ele fez o vídeo, o título é Batizados em Suco de Limão. E aí o subtítulo aqui embaixo tá: pessoas batizadas com suco de limão azedo. E aí ele pega meu vídeo, não mostra, só mostra a minha voz, e aí ele diz que eu fui batizado no suco de limão azedo, ou no suco de limão, né? Ô, Michelson Borges, se for no suco de limão, pelo menos faz bem, porque purifica. Ruim é quando pessoas, como muitos de vocês líderes, são batizados num pote de vinagre, aonde não produz salvação, não produz nenhum benefício, apenas destruição para a saúde física também, mental e espiritual. E aí se levantam em nossos púlpitos tendo nas mãos falsas profecias, falsas palavras sem nenhum respaldo bíblico, que é o que ele fez no meu vídeo. Ele pega meu vídeo, solta o áudio, diz que eu tô azedo, com raiva, mas eu vou soltar aqui para vocês o vídeo que eu publiquei, que foi esse aqui. Eu vou botar aqui do lado, ó, para você prestar atenção no que foi que eu disse e ver o que foi falado. E o meu semblante, ele disse que provavelmente eu tava com raiva, azedo. Olha o meu semblante, tranquilo, sereno. Gravei aqui perto do meu sítio, aqui em uma outra rua, quando estava fazendo uma visita a pessoas não adventistas. Eu me retirei, fui até a rua e fiz um vídeo com respeito ao Dia da Mulher celebrado no Dia do Senhor. Preste atenção aqui no vídeo, ó. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu mandei aí para vocês aí a foto de um convite, de um convitezinho do Dia da Mulher, né?
Aí eu fiquei pensando, meditando, o que esperar de uma geração laodiceana que acredita que o sábado é o dia do Senhor, exclusivamente para adorá-lo, mas vai e faz do dia do Senhor o dia da mulher, aonde a homenagem e o culto é todo voltado para a criatura, para a mulher e não para o Criador. Eles fazem algumas orações a Deus, fazem algumas músicas a Deus, mas a sua grande maioria são músicas que homenageiam mulher, que elogiam mulher, e o centro das atenções no culto é a mulher. Aí eu pergunto, é esse povo que se diz guardadores do sábado, que se diz povo remanescente de Deus, que em vez de adorar Deus no santo dia do Senhor, aí fazem culto voltado para a mulher, para a criatura. Deus não divide a glória dele com ninguém, não. O dia é dele, é para ele, a adoração é para ele. Mesmo que fosse em um outro dia, culto é adoração à divindade, ao Senhor, a Yahvé, o Senhor, a Jesus Cristo, e não a criatura. Os cultos hoje são antropocêntricos. O homem e a mulher têm sido o centro dos cultos, infelizmente. E Deus está se retirando, Ele está retirando o Espírito Santo dele, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Acorda, meu povo, o sábado é o dia do Senhor, e não o dia da mulher, dia do pastor, dia do ancião, dia de nada. O Espírito de Profecia diz que Deus quer que a gente conheça mais a Ele intimamente no santo dia do Senhor, no sábado, e não adorar mulher ou criatura. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. No vídeo eu estou totalmente sereno, tranquilo, falando claramente, não tiro nenhuma palavra do que foi dito, vou mostrar no Espírito de Profecia, já que ele fez esse vídeo aí contra o meu vídeo, dizendo, eu não sei se foi de desonestidade dele em não mostrar o meu rosto, para que as pessoas pudessem ver que eu estou totalmente sereno, tranquilo, falando com autoridade, porque a verdade ela vem com autoridade, e alguns entendem, não, porque a verdade, Jesus era manso, falou com autoridade e chamaram ele de Beelzebu. Chamaram ele, os líderes gostam de fazer isso, né? Doutores da lei, quando recebem uma verdade, gostam de dizer que a pessoa está azeda, que está endemoniada, que é por Beelzebu, não aceitam a advertência, né? Imagine se Jesus tivesse hoje em nossos dias, do que será que o Michelson Borges chamaria Jesus? De azedo, de endemoniado? Ou esses líderes religiosos de hoje? Chamaria Jesus de quê? Esses doutores da lei de hoje? Do que chamaria Jesus? E aí, eu não sei se foi desonestidade da parte dele, mas ele pegou e apagou todos os comentários que foram colocados no vídeo de pessoas que foram defender o sábado. Pessoas não foram me defender lá, não. No vídeo dele, pessoas foram defender o santo dia do Senhor, colocando lá, pastor, mas o sábado é o dia do Senhor, tal, tal. E ele, todos esses comentários que foi a favor da defesa do quarto mandamento da lei de Deus, o Michelson Borges apagou. Por quê, pastor? Por quê? O intuito do Senhor não é defender o sábado, não, é defender sua tese, então o que vale é a sua tese, é o que o Senhor falou e não assim diz o Senhor. E aí ele apagou. Muitas pessoas me mandaram print aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha só, muitas pessoas me mandou para mim. Olha, acompanha comigo aí na tela, ó. Vários comentários aqui, um irmão chamado Evandro, Léo Dias, Bruna Amorim, comentou aí vários comentários, e o Michelson Borges sempre apagando outro comentário da Maria, né? Maria, acho que é isso o nome dela. O Billy também botou comentários e ele foi apagando os comentários. Gabriel aí colocou, né? Outra pessoa colocou aqui, um outro irmão colocou aqui. E o Michelson Borges foi e apagou todos os comentários de pessoas que estavam defendendo o dia do Senhor, que exclusivamente deve ser adoração a Deus. Eu quero entender que não foi desonestidade da parte dele. Eu quero entender que ele fez isso sem querer, sem nenhum propósito. Mas fez isso, talvez clicou ali no botão de apagar sem querer em todos esses comentários e tantos outros que foram comentados em defesa do quarto mandamento da lei de Deus. Porque as pessoas foram defender a lei de Deus e não a mim, Robson Júnior. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, como assim? Ele me atacou dizendo que eu fui batizado em um suco de limão azedo, porque eu questionei
esses cultos que são antropocêntricos em adoração à criatura, e ele diz que não é a criatura. É sim, eu vou mostrar no próprio manual da igreja. Acompanhe comigo aí na tela. Mas antes de eu mostrar no manual da igreja, eu quero mostrar o que é culto. Preste atenção o que é culto aí na tela, ó. De acordo com o dicionário aqui do Google, culto significa conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. O que significa também culto? Homenagem. Então, quando a mulher é homenageada no culto de sábado, no dia do Senhor, o culto está sendo voltado para ela. Qualquer homenagem no culto a uma pessoa significa cultuá-la. Está aqui o significado aqui na tela, eu coloquei aí, ó. Culto significa homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. E se a mulher na igreja estava recebendo homenagem, o culto é voltado para ela, assim como o culto é voltado para qualquer outra pessoa, se não for cultuado o culto dirigido a Deus, né? Continuando aí, ó. Olha o que é que diz aí, ó. Culto, né? O que significa um culto solene? É um momento de adoração a Deus, em que as pessoas se reúnem para louvar a quem? A Deus, ouvir a palavra e aprender sobre a fé. É uma oportunidade de prestar culto ao Senhor de forma racional. É um tempo especial para se unir ao corpo de Cristo. É um momento de adoração congregacional que conecta a Deus e uns aos outros. É um momento de edificação e encorajamento para vivermos conforme a vontade de Deus. Elementos do culto solene, cânticos e orações, pregação da palavra. O culto solene é um momento importante de adoração a Deus, que deve ser solene, mesmo com o ritual descontraído, o ambiente, a postura dos adoradores, a apresentação do dirigente ou ministrante devem oferecer aos presentes atitude de respeito ante a presença santíssima de Deus. É isso que é culto. É homenagear a Deus, é elogiar a Deus, é realmente apresentar a Deus como o nosso Deus e não pessoas. Eu lembro que há alguns dias, talvez meses atrás, Hollywood foi destruída pelo fogo. 2 dias antes de Hollywood ser destruída, mansões milionárias e talvez bilionárias serem destruídas pelo fogo, teve ali a entrega do Oscar, mais uma vez, né, que todo ano fazem, e aí a moça que estava apresentando o programa em Hollywood, ela disse assim, olha, aqui nesta noite foi elogiado atores, foi elogiado cantores, foi homenageado homens e mulheres, atores e cantores. O único que não recebeu elogio aqui nesta noite e homenagem foi Deus. Hollywood é a cidade sem Deus. O que aconteceu? 2 dias depois, Hollywood foi destruída pelo fogo. Mansões de mais de 400 milhões de dólares foram destruídas pelo fogo e virou cinza de grandes atores. Por quê? Porque homenagearam quem? O homem, homenagearam a mulher e Deus não foi elogiado. E a mulher ainda diz, Hollywood é uma cidade sem Deus, porque todos foram elogiados, menos Deus. É assim que acontece nos nossos cultos. Os homens e mulheres são elogiados e homenageados. E Deus não divide a glória dele com ninguém, ele se retira. Olha o que o manual da igreja diz aqui, ó. As horas do sábado pertencem a Deus e devem ser unicamente para ele. Pastor Michelson Borges, o manual da igreja, falando sobre o culto no sábado. As horas do sábado pertencem a Deus e devem ser usadas unicamente para ele. Nosso prazer, nossas próprias palavras, nossos negócios e pensamentos não deveriam encontrar lugar na observância do dia do Senhor. Esse texto, esse comentário é baseado em Isaías 58:13. Então, pastor Michelson Borges, o sábado pertence a Deus e deve ser usado unicamente para adoração a Deus. Nosso prazer, inclusive aqui diz nosso prazer. Inclusive é bom abster-se do sexo no sábado, viu? Nosso prazer, que o sexo é para o nosso prazer, não deve ser feito no dia do Senhor. Só que as pessoas,
Elas preferem seguir a doutores da lei, foi assim no passado. Deixaram de seguir Jesus, João Batista, os discípulos, os profetas, para seguir doutores da lei, que infelizmente eram homens enciumados, que não queriam perder a posição elevada de doutores da lei e enganavam e iludiam o povo com filosofias e falácias sem nenhum respaldo bíblico. Foi assim no passado e assim acontece hoje. Assim acontece hoje. O próprio manual diz que as horas do sábado devem ser unicamente dedicadas a Deus. Acompanhe comigo aí na tela o que o Profecia diz. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409 e 410, diz assim, ó. Não deve o homem ser colocado no lugar de Deus. Vou repetir. Não deve o homem ser colocado no lugar de Deus. Quando os olhos do povo são dirigidos aos homens, em vez de serem dirigidos a Deus, o erro toma lugar da verdade. A profeta do Senhor falando que o homem não deve ser colocado no lugar de Deus. O culto não deve homenagear a mulher, homenagear pastor, homenagear ancião, homenagear qualquer criança, nada. O culto deve ser homenagem exclusivamente a Deus. E aí ele deturpa a minha fala e diz: o que é que não pode fazer uma oração pelo pastor no culto? Qual o mal em fazer uma oração pelo pastor, pelo líder no culto? Em fazer oração não há mal nenhum. Orar, inclusive, devemos orar para que vocês sejam dirigidos por Deus, ao qual eu estou vendo que está um pouco difícil aí, viu? Então devemos orar para que vocês sejam, sim, no culto dirigido por Deus, tanto vocês como membros leigos. Mas nós estamos falando sobre homenagear e pegar o dia do Senhor e ser celebrado, dirigido para homenagem à mulher o tempo todo. E isso aconteceu em diversas igrejas no Brasil. A ornamentação foi direcionada. Para você ter ideia, muitas fotos chegaram até mim de igrejas totalmente ornamentadas com o culto para a mulher. Dia da mulher, e ornamentação da mulher, tirando o foco do verdadeiro sentido do sábado, tirando o foco do verdadeiro ser que deve ser adorado e homenageado neste dia, pastor, e pastores, e líderes. Aqui deixa claro, o homem não deve ser colocado no lugar de Deus. Quando os olhos do povo são dirigidos aos homens em vez de serem dirigidos a Deus, o erro toma conta da verdade. E olha o que é que diz, continuando aí, testemunhos seletos ou eventos finais, né? Na página 77 diz assim, ó. É intuito de Deus, é intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de quem? De si mesmo. É intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Olha agora, seu desejo é que o sábado nos aponte para Ele. Como o quê? Como o único Deus verdadeiro. O sábado deve apontar para Deus. Ele é o nosso Deus verdadeiro. E pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Queridos, o sábado deve ser exclusivamente apontado para Deus, pois é intuito dele, como está de vermelho aí na tela, é intuito do Pai Celestial preservar. Deus quer preservar um sábado em adoração a Ele, um sábado direcionado a Ele, um sábado onde, mediante essa observância, conhecemos a Ele mesmo e não adoremos a criatura, nem homenageemos homens nem mulheres. O sábado é o dia do Senhor. Não é o dia do pastor, não é o dia do ancião, não é o dia da mulher, não é o dia das crianças, não é o dia de celebrar nem nada a não ser celebrar a adoração a Deus. Na realidade, qualquer culto deve ser direcionado, pois culto é adoração e homenagem à divindade e a Deus. Eu li aqui no dicionário, no Google. Eu li aqui no manual da igreja que o sábado, as horas do sábado devem ser unicamente dedicada a Deus. Unicamente dedicada a Deus. Não é para ser dedicada dia da mulher, dia do pastor, dia de nada não, meus amados. Amados, veja que o Michelson Borges não apresentou nenhum texto, nenhum texto do Profecia defendendo que você pode homenagear homens e mulheres no sábado.
Ele ficou só na falácia, atacando, me chamando de que eu fui batizado em um suco de limão azedo. É esse o argumento de um pastor, doutor ou formado em teologia? É esse o argumento, sem nenhum respaldo bíblico, sem nenhum respaldo de sua profecia, sem nenhum respaldo do manual da igreja? E eu que estou mostrando, que falei respaldado, sou eu que estou errado? Peraí, como assim? Continuando, olha o que aqui diz aí, isso em profecia. Testemunhos para a Igreja, volume 1. Diz assim, ó, o culto a Deus está sendo relegado a segundo plano, rebaixado a segundo plano, para dar lugar a programas que agradam ao gosto popular. Isso não é adoração, é a exaltação do eu. E agora, pastor Michelson Borges? E agora, irmãos? E agora, os defensores do pastor que comentaram no vídeo dele, descendo além em mim? E agora? Eu li no manual que Ellen White é o dom profético que a igreja remanescente crê para a correção da igreja, para consolo, para divertir. E aqui fala claramente, o culto a Deus está sendo rebaixado a segundo plano, para dar lugar a programas que agradam ao gosto popular. Isso não é adoração, é exaltação do eu. O que é que você me diz agora? Que eu estou errado em dizer que os cultos são antropocêntricos? Que eu estou errado em pregar sobre isso? Aí ele disse-me assim, mas Jesus quando corrigia, a voz era embargada em lágrimas. Ellen White disse que a sua voz transmitia lágrimas. E quantas vezes eu já gravei vídeo e me emocionei chorando, advertindo o povo dos seus erros? E João Batista que pregava, Jesus foi, expulsou aquelas pessoas que estavam no templo, chamou líderes religiosos de filhos do diabo. Filhos do diabo. Ele disse assim, pastor, vós sois do diabo, que é vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse a doutores da lei, pastor, isso, que vós sois do diabo. Ele disse também que eram raça de víboras, guias cegos, que guiavam o povo a cair no buraco. Jesus, João Batista também chamou de raça de víboras, de filho das trevas. Estão guiando o povo mal, permitindo o povo adorar a Deus no sábado, quer dizer, permitindo o povo pensar que está adorando a Deus no sábado quando está adorando a criatura. Vamos lá, continuando. Olha o que aqui diz aí na tela. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 491, diz assim. Muitos estão trazendo para o culto ideias e costumes do mundo, pensando torná-lo mais atraente. Isso entristece o Espírito Santo e obscurece a glória de Cristo. Trazer um culto em prol de homenagear a mulher, né? Fazer com que a mulher seja endeusada, não só a mulher, eu estou falando todos os dias de celebrações de comerciais do mundo, de culturas do mundo, trazendo para o dia do Senhor. E aí ele alega que é para pregar o evangelho. Não, mas isso é bom para trazer as pessoas, para que elas sejam alcançadas. O que alcança as pessoas é a palavra de Deus sendo pregada como ela deve ser pregada. Não é homenagear a dia da mulher, mas é pregar o Cristo crucificado, é pregar a verdade presente, é pregar o fim dos tempos, é pregar os eventos finais, é pregar Daniel e Apocalipse para que as pessoas sintam o perigo e se rendam ao apelo do Espírito Santo de Deus. É pregar a mensagem como ela deve ser pregada. É isso que vai fazer as pessoas tomarem uma decisão. Se você não concorda comigo, é simples. Pegue o livro Heróis da Fé, compre ele, não sei se você tem, vocês têm. Leiam, irmãos, o livro Heróis da Fé e vocês vão ver aqueles homens que ganhavam ilha de canibais, cidades e povoados inteiros aos pés de Cristo, como eram as mensagens que Deus confiava a eles. Martin Lutero, João Hus, Wycliffe, Jonathan Edwards, Jerônimo Savonarola, João Patton e tantos outros. Veja como era a mensagem e quantas pessoas se rendiam ao apelo do Espírito Santo. Mas hoje eles querem
trazer teatro. E aí ele fala de teatro, né? No vídeo ele disse, foi bonito ver as crianças se vestindo das mulheres da Bíblia, tal. Primeiro que Ellen White condena teatro. Qualquer tipo de teatro em nossos cultos está no livro Evangelismo. Eu tenho aqui um vídeo sobre isso, mostrando vários textos do Isso e Profecia, onde Ellen White diz que não é para ter teatro dentro da nossa igreja, em nossos cultos, que isso estraga a obra, isso aí prejudica a causa e a obra. E a mensagem que deveria alcançar os corações apenas se transforma em entretenimento, novelas e cinemas, infelizmente. Infelizmente. Continuando, olha o que é que diz aí. Lara Adventista, página 441. A igreja não deve imitar o mundo em suas festividades ou costumes. Seu propósito é ser um farol de verdade, não um reflexo da cultura popular. No Dia da Mulher, o espírita foi celebrar lá na reunião do espírita. Os pentecostais provavelmente celebraram, a Igreja Católica também fez reuniões e tantos outros, os mundos fez essa celebração. E aí eles entram na igreja e não vê diferença nenhuma do que acontece lá fora, não vê nenhuma diferença. Eles veem a celebração de um culto antropocêntrico direcionado à criatura, homenageando, como em Hollywood homenageou atores e cantores, na igreja é homenageado pregadores, cantores, mulheres, homens, crianças, é dia do pastor, dia do desbravador, dia do ancião. E aí, infelizmente, a igreja tem imitado o mundo e deixado de seguir a Cristo. Quem está dizendo é a profeta do Senhor. E aí, sabe qual vai ser, irmãos, o argumento dele, do Michelson Borges e de outros? Ele está pegando o texto fora do contexto. Eles sempre fazem isso. Estou falando um termo geral dos pastores, né? Eles sempre... Chegou um lá em casa, uma vez quando eu morava em Aracaju, e disse, você está pegando o texto fora do contexto. Eu digo, é simples, vou gravar aqui o senhor mostrando todos os textos dentro do contexto. Queridos, infelizmente, muitos guias cegos estão guiando o povo às ruínas e ao lago de fogo. Continuando, olha o que é que diz aqui, ó. Olha o dever dos pastores, ó, com respeito ao sábado, viu, pastor Michelson Borges? Olha aí, ó. Os pastores devem colocar-se como reprovadores daqueles que deixam de lembrar-se do sábado para o santificar. Os pastores, vou repetir de vermelho aí, olha a responsabilidade desses homens. Os pastores devem colocar-se como reprovadores daqueles que deixam de lembrar-se do sábado para o santificar. Bondosa e solenemente, cumpre-lhes reprovar os que se empenham em conversação mundana no dia de Deus, professando ao mesmo tempo serem seus observadores, devem estimular a consagração a Deus. A quem? A Deus no seu santo dia. Isso, o que eu estou fazendo aqui, era o papel do pastor Michelson Borges e tantos outros. Reprovar as pessoas que estão cultuando a mulher, o homem e qualquer outra criatura em vez do Criador no santo dia do Senhor. É chegar na igreja e dizer, olha, hoje aqui será direcionado o culto exclusivamente e unicamente a Deus, porque é assim que a pena inspirada diz, é assim que a palavra do Senhor diz, é assim que o manual da igreja diz, e depois vocês podem aí se reunir para fazer uma festividade, celebrar alguma coisa. Mas no culto é adoração a Deus, a divindade, como diz o dicionário. Mas infelizmente eles querem rebater aqueles que se levantam para corrigir, advertir a igreja a voltarem-se para o Senhor e buscar a comunhão e santificação, porque Jesus está às portas, senão vão ficar e queimar. Queridos, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pecador miserável. Sou pecador miserável, mas eu oro e estudo para fazer a vontade do Senhor, para entender qual a vontade do Senhor e não a minha. E não a minha. Vamos lá, continuando. Vamos para a Bíblia Sagrada, né? Para não dizer que eu estou só no Espírito e Profecia. Vou relembrar os irmãos, talvez eles esqueceram, de Isaías 58, verso 13 e 14. Olha o que aqui diz aí, ó, de vermelho aí. Se desviares teus pés, a fim de que não profanes o Shabat, o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado, e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos,
de fazer o que bem deseja e de falar e refletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra e te banquetei com a herança de Jacó, teu pai, porquanto a boca de Yahvé o disse. Será que vocês esqueceram disso? Que o dia é do Senhor e que deve ser consagrado a Ele, que deve ser dedicado a Ele exclusivamente, como diz o manual, unicamente a Ele? Continuando, outro texto da Bíblia, vou lembrar vocês os mandamentos que eu acho que vocês esqueceram, né? Êxodo capítulo 20, versículo 8, 9, 10 e 11. Lembra-te do dia do Shabat, sábado, para santificá-lo. Verso 9, trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Verso 10 de vermelho, contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. O sábado é consagrado a quem? É dedicado a quem? É homenageado a quem? A Yahvé, o teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansei. Foi por este motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e o separei para ser um dia santo. As pessoas têm esquecido desse dia como um dia santo. Têm seguido suas próprias vontades, seus próprios desejos, têm pego as coisas do mundo, os costumes do mundo e colocado dentro da igreja. Não, vamos fazer isso aqui para atrair as pessoas, e aí homenageia o homem, celebra um culto ao homem e o culto se tornou antropocêntrico e Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus se retira, é simples assim. Deus se retira, ele não divide a glória dele com ninguém. Acompanhe comigo aí mais um texto do Isso e Profecia. Olha aí a carta ou mensagem escolhida, volume 3, né? Página 258, diz assim, ó. Pergunto aos que afirmam ser adventistas do 7º dia. Podeis reivindicar o selo do Deus vivo? Podeis afirmar que estáis santificados pela verdade? Não temos como um povo dado à lei de Deus a preeminência que deveríamos dar? Olha agora de vermelho. Estamos em perigo de fazer nossa própria vontade no dia de sábado. Estamos em perigo de fazer nossa própria vontade no dia de sábado. E é isso que está acontecendo. Estão fazendo sua própria vontade no dia do sábado, pegando a Bíblia de maneira errada para defender as suas bandeiras sob a perversa influência de Lúcifer, confirmando as pessoas no engano. E elas, pensando que estão adorando a Deus, estão adorando a criatura e Deus se retirou. Queridos, precisamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Estamos aí, ó. Estamos em perigo de fazer nossa própria vontade no sábado. Inclusive isso, celebrar dias de festividades mundanas no dia do Senhor, é fazer o quê? Fazer a sua própria vontade. Aceite que dói menos, se arrependa, peça a Deus que tire isso da sua mente e do seu coração. Continuando, olha o que é que diz aí, ó. Ó, mais um texto aí do Isso e Profecia, diz assim, ó. O sábado foi feito para o homem, para lhe ser uma bênção mediante o desviar-lhes a mente do trabalho secular para a contemplação da bondade e glória de Deus. De vermelho aí. É necessário que o povo de Deus se reúna para falar sobre ele. Para falar sobre quem? Sobre ele. Para trocar pensamentos e ideias a respeito das verdades contidas na palavra de Deus e dedicar uma parte do tempo à devida oração. Esses períodos, porém, mesmo no sábado, não devem ser tornados tendenciosos por sua extensão e falta de interesse. Queridos, o sábado deve ser dedicado a Deus e é necessário que o povo de Deus se reúna para falar sobre ele, para elogiar a Deus, para homenagear exclusivamente e unicamente a Deus e não a criatura. Continuando, olha aí Testemunhos Seletos, volume 3, página 131, diz assim: nem todos quantos pertencem ao nosso povo são tão escrupulosos, cuidadosos no tocante à observância do sábado,
quanto deveria sê-lo. Ah, que texto forte, que texto forte. Vou repetir. Nem todos quantos pertencem ao nosso povo são tão escrupulosos, cuidadosos no tocante à observância do sábado, quanto deveriam sê-lo. Ajude-os, Deus, a reformarem-se. Convém ao chefe de cada família assentar os pés firmemente na plataforma da observância. Está vendo aí? A maioria dos adventistas tem seguido tradições humanas. E a Bíblia diz, pelas vossas tradições, invalidaste os meus mandamentos. Jesus disse claramente, pelas vossas tradições, o texto vale para nós hoje, viu? Não é fora do contexto não, pastor. O texto vale para nós hoje. Pelas vossas tradições, invalidaste os meus mandamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Adoram criatura, não estão observando o dia do Senhor, não são escrupulosos, cuidadosos no tocante à observância do sábado e como deve fazê-lo. Mas colocam criaturas acima do Criador. E Deus é desonrado. E as pessoas acham que estão lá adorando a Deus, quando na realidade estão adorando bezerro de ouro. Estão adorando a tradição e rebaixando o padrão da verdade, sendo guiados por guias cegos, e ambos cegos vão cair no buraco. Continuando, olha o que é que diz aqui, ó. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. A igreja deixou de seguir a Cristo, o líder dela, e está retornando a quem? Ao Egito. Ainda são poucos, preste atenção, pastor Michelson Borges, ainda são poucos os que estão alarmados ou impressionados com a falta de poder. A igreja deixou de seguir a Cristo, o líder dela, e está retornando ao Egito. E são poucos os que estão alarmados, os que estão atentos a isso. Todos os outros acham normal. Não, que besteira. Fazer homenagem à mulher no dia do Senhor, isso é bom para atrair as mulheres para a igreja. Besteira homenagear o pastor. Besteira homenagear. Ornamenta lá a igreja com o dia da criança, dia das mães, dia dos pais, dia do desbravador, dia menos o dia do Senhor. O sábado virou o dia do homem, o dia da criatura, o dia da festividade humana e não o dia de adoração e santificação a Deus. A igreja deixou de seguir a Cristo, o líder dela está retornando ao Egito. E são poucos os que estão atentos a isso, que estão ali na palavra, alicerçados no assim diz o Senhor. E sabe como é que o gado que segue a tais homens falam? Pastor, ele é extremista, ele é perfeccionista, chamaram Noé de alarmista, você sabia disso? Noé pregando que ia chover, chamaram Noé de alarmista. Jesus pregando a verdade, chamaram de Beelzebu. João Batista pregando a verdade, o povo que foi perseguido, o povo de Deus, o próprio Cristo, seus discípulos, apóstolos e profetas, foram perseguidos pelo próprio povo de Deus, pelos doutores da lei. A história está se repetindo em nossos dias. Se Jesus estivesse aqui, como será que esses homens iam tratar Jesus? Chamando de perfeccionista, chamando de, olha, entrou aqui no templo para tirar tudo isso é um endemoniado, não era? Ia dizer isso com respeito a Jesus, né? Com certeza, se fizeram isso no passado, os doutores da lei de hoje fariam isso, estão fazendo já, né? Praticamente. Ah, meus amados, continuando. Olha aí o que é que diz aí, ó. Apostasia, esse texto está no livro Eventos Finais, no capítulo 12, falando sobre a sacudidura. Apostasia entre líderes da igreja. Queridos, eles estão em apostasia na sua grande maioria. Diz assim, ó. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho se ofuscarão nas trevas. Olha agora, esse aí é que é mais forte. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem Deus honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. Olha agora de vermelho, irmãos, o que é que está acontecendo hoje? O afastamento dos grandes princípios, doutrinas que Cristo estabeleceu em seus ensinos. A elaboração de projetos humanos, pastores, usando as escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão os homens no engano.
e a verdade de que necessitam para serem livradas de práticas incorretas se escoa da alma como recipiente que vaza. Olha só agora, o afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu, a elaboração de projetos humanos usando as Escrituras. Aí ele usou a elaboração, projetos humanos, né? Ah, mas Paulo fez isso, Paulo não sei o quê, texto fora do contexto lá. Aí ele diz, Paulo fez isso e não sei o quê, não sei o quê. Elaboração de projetos humanos usando as Escrituras para justificar o dia da mulher no dia do Senhor. Para justificar a maneira errada de cultuar a Deus no dia do Senhor, eles pegam as Escrituras, deturpam para dizer, não, mas pode homenagear a mulher no sábado, o pastor. E aí ele deturpou a minha fala quando ele diz que não pode orar por um pastor no sábado. Pode e deve, inclusive com urgência, porque estão interpretando mal as Escrituras. Então os irmãos devem orar com urgência, não só no sábado, mas em seus lares. Orar por esses pastores, porque eles estão pervertendo o texto para conduzir as pessoas ao lago de fogo. Ah, meus amados, elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a maneira errada de proceder sob a perversa influência de Lúcifer. Confirmarão as pessoas no engano. E a verdade que elas necessitam, como essa, para serem livradas de práticas incorretas, se escoa de um recipiente que vaza. Ele não mostrou o meu vídeo e publicou um título que eu fui batizado no suco de limão azedo. Eu mostrei para vocês o vídeo tranquilamente. Eu mostrei para vocês o que o manual da igreja diz, que o sábado deve ser dedicado unicamente a Deus, e não a criaturas, e não a pessoas, mas exclusivamente a Deus. Acordem, meu povo, guias cegos vão guiar vocês até o buraco. Vocês vão perder a salvação, confiando a sua salvação à mão de homens. Vão para a Bíblia e o Espírito de Profecia estudar e pesquisar. Estão transgredindo. Aí quando Jesus voltava, Senhor, em teu nome eu guardei o sábado, profetizei, fiz o dia da mulher, fiz o dia do pastor, fiz o dia do ancião. E Jesus vai olhar e dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês transgrediram o meu mandamento, praticaram a iniquidade. Misericórdia. Continuando. Pastores não santificados, eventos finais, página 111, diz assim, muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Veja que terrível. Muitos pastores estão se levantando em nossos púlpitos, tendo nas suas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Irmãos, acorde, são muitos, são a maioria. É o que a profecia diz. Quando a profecia diz maioria, usa muitos. Quando é minoria, usa poucos. Poucos se levantam. Mas aqui é muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia. E o tópico é pastores. Eventos finais, capítulo 12, página 111. Acordem, meu povo. Jesus está às portas e nós estamos vendo as profecias se cumprirem diante dos nossos olhos. Continuando. O manual da igreja, eu gostaria de ler o manual da igreja para você de novo. Porque você pode dizer, mas ele está lendo isso em profecia, eu quero a Bíblia, eu já li a Bíblia, mas eu vou refrescar a sua memória aqui. Olha o que é que diz aí, ó. Página 172 do manual da igreja. O dom de profecia. As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. E nós cremos, olha só aí de vermelho, e nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos que esse dom, foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e promovem consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Será que não vão aceitar essa correção de Ellen White? A profeta, se o próprio manual diz que ela tem autoridade profética para corrigir a igreja? Será que não vão aceitar, vão recusar e rejeitar? Misericórdia, né? Continuando. Olha o que é que diz aí, ó. Patriarcas e Profetas, página 404, pastor. Quando eu vi o vídeo que me mandaram do senhor falando com respeito ao meu vídeo lá, eu lembrei disso aqui, ó. Esse texto se encaixa certinho com o senhor. Olha o que é que diz aqui, ó.
muitas vezes as pessoas têm ódio daquele que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado. Eu enxerguei esse vídeo no senhor, na sua fala lá contra o meu vídeo, contra o que eu falei. Muitas vezes as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado. E sem querer suportar a dor e o sacrifício necessário à correção, elas se revoltam contra os servos do Senhor e denunciam as suas repreensões, as repreensões deles, como sendo inoportunas e severas. Por isso que ele disse que eu fui batizado no suco de limão azedo, né? Porque a minha repreensão foi severa, né, pastor? Aí o senhor não aceitou, aí foi lá fazer um vídeo denunciando que as minhas repreensões foram inoportunas e severas. Olha o que é que o texto diz aí, ó. Semelhantes a Corá, declaram que o povo não está em falta e que o verdadeiro problema é quem está repreendendo. Eu enxerguei ele aqui nesse texto. Ele declarou que o povo não está em falta e que o verdadeiro problema sou eu que estou repreendendo a maneira errada de cultuar a Deus. E aí o que é que ele fez? E para acalmar a consciência com mentiras, que ele disse que não me conhecia, né? Que não sabia quem era eu, mas eu com certeza ele conhece, porque até o próprio amigo dele que já fez live com ele, comentou nos meus vídeos várias vezes, né? E para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam o ciúme e se sentem ofendidos, semeiam a discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que trabalham para o seu crescimento. Esse texto se encaixou certinho no Senhor, completamente, sem tirar um ponto e uma vírgula. Né? Não quis suportar a dor e o sacrifício, declara que a igreja não está em falta e que o verdadeiro problema é quem está repreendendo, né? Denunciou que o meu vídeo foi severo, foi inoportuno, que não convém, que eu sou extremista, perfeccionista, né? Se encaixou certinho no Senhor. Vamos lá, eu vou ler mais outro texto. Continuando, Grande Conflito, página 606. Olha o que é que diz aí, ó. Em todas as gerações, Deus tem enviado os seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que eles falem coisas agradáveis e a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo um exemplo de uma vida cristã pura, fazer o povo voltar às doutrinas da Bíblia. Mas, sublinhado aí, o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações da Escritura Sagrada. Doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar, sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas, zelosamente a verdade que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Deus em todas as gerações usa homens e mulheres para repreender os pecados, tanto na igreja como no mundo. Mas o povo quer que fale coisas agradáveis. É mais fácil conquistar as pessoas dizendo, vá lá, faça o culto, celebre o dia da mulher no culto, dia do Senhor. Celebre, não tem problema, né? Fique tranquilo, é fácil dizer isso, né? Confirmando as pessoas no erro e no engano, infelizmente. Continuando, olha o que é que diz aí. Os pregadores não devem ter escrúpulos em pregar a verdade como ela é encontrada na palavra de Deus. Deixe a verdade cortar. Foi-me mostrado que o motivo pelo qual os ministros não têm mais sucesso é porque eles têm medo de ferir sentimentos. Temem não ser corteses e rebaixam o padrão da verdade. E ocultam, né, pastor? E ocultam, se possível, a peculiaridade de nossa fé. Vi que Deus não poderia ter tanto sucesso. A verdade deve ser apontada e a necessidade de uma decisão instigada. E como falsos pastores clamam paz e estão pregando coisas suaves, os servos de Deus devem clamar alto e não poupar e deixar o resultado com Deus. Acorda, meu povo, esses homens têm ocultado a peculiaridade de nossa fé, têm rebaixado os padrões da verdade para agradar gregos e troianos.
Esses homens não estão preocupados em que as pessoas adorem a Deus, eles estão preocupados com números e quantidade, e não com qualidade em santificação no dia do Senhor, infelizmente. Continuando, mais um texto aí do Isso e Profecia. Eis a minha mensagem para vós. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e obreiros e médicos missionários a passar por alto da verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sobre a perversa, a tomarem posição. Cada um deve estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sobre a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruído a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas, meias verdades que solapam as colunas fundamentais da nossa fé. Para finalizar, 2 Coríntios 13:8 e Gálatas 4:16. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Será possível, pastor Michelson Borges, que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos tocando a trombeta para que os irmãos acordem, despertem e saiam dos enganos e não acreditem nas falsas teorias dos doutores da lei atuais, que se possível, se Cristo estivesse em nossos dias, eles perseguiam e crucificariam os filhos de Deus. Deus tenha misericórdia. Um forte abraço e vamos juntos tocando a trombeta. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.